Olá! Imagine que você vai fazer um churrasco para 10 pessoas. Na hora de fazer as compras, você deve prever quanto cada uma vai consumir. Considerando 400 gramas de carne, 3 pães, meio litro de refrigerante e 3 latas de cerveja por pessoa, você vai precisar comprar 4 quilos de carne, 30 pães, 5 litros de refrigerante e 30 latas de cerveja. Estimar quantas unidades de cada item seus convidados vão consumir nada mais é que uma previsão de demanda. Nas empresas, essa ferramenta tem como objetivo prever quantas unidades do produto ou serviço serão consumidas em determinado prazo. Por consequência, a previsão de demanda também serve para prever quantas unidades do produto devem ser fabricadas em determinado prazo. Ou seja, a previsão de demanda está diretamente atrelada ao planejamento e controle da produção a curto, médio e longo prazos. A previsão de demanda a curto prazo está associada ao planejamento operacional para a produção de cada item. O planejamento operacional envolve aspectos como o gerenciamento de estoque, a logística de transporte, os prazos estabelecidos e a alocação de mão de obra. Os valores obtidos pela previsão de demanda a curto prazo devem ser bastante precisos, pois essas informações são usadas praticamente em tempo real. A previsão de demanda a médio prazo está associada ao planejamento tático, que se diferencia do planejamento operacional por envolver prazos mais longos e ter uma amplitude maior. O planejamento tático é, em geral, desenvolvido pela gerência de nível médio e estabelece objetivos que irão ser decompostos pelo planejamento operacional, ou seja, o planejamento operacional busca meios para alcançar objetivos definidos pelo planejamento tático. Da mesma forma, o planejamento tático busca meios para alcançar objetivos definidos pelo planejamento estratégico. A previsão de demanda a médio prazo envolve principalmente o balanceamento da relação entre a produção e a demanda. Esse balanceamento tem como objetivo determinar os níveis ideais de recursos necessários para que a produção possa atender a demanda ao menor custo. Como o balanceamento entre a previsão e a demanda geralmente se refere a linhas de produtos e não a produtos individuais, esse conceito também é conhecido como planejamento agregado. Os principais recursos envolvidos nesse planejamento são a mão de obra, as matérias-primas e o estoque. Ao determinar os níveis desses itens, o planejamento agregado determina o nível da produção, pois ela está atrelada aos fatores mencionados. A previsão de demanda a longo prazo está associada ao planejamento estratégico e envolve principalmente a definição da capacidade produtiva. Nessa fase, é feito um estudo de mercado, além de uma análise dos ambientes externo e interno. Essas informações vão ter influência na definição do tamanho da planta industrial. Em 2005, a fabricante de aeronaves brasileira Embraer anunciou que previa para os 20 anos seguintes uma demanda global de 7.950 jatos com capacidade entre 30 e 120 passageiros, sendo 3.350 jatos até 2015 e 4.600 jatos entre 2016 e 2025. Considere que a empresa vai utilizar sua capacidade máxima para atender suas entregas até 2015 e sua fatia de mercado vai se manter nos 10 anos seguintes. Assim sendo, a Embraer vai ter que aumentar sua capacidade produtiva em 37%, pois essa é a previsão de aumento da demanda. Veja como o aumento na previsão de demanda a longo prazo se reflete na empresa de Sérgio Marina. E os resultados da pesquisa do IBGE que saíram ontem? Vi sim, inclusive uma grande notícia, né? Pensar que agora quase 52% dos brasileiros estão na classe C. A classe média crescendo. Faz menos de 10 anos a classe média era quanto? Uns 40%? E já dá pra ver isso refletindo na venda de imóveis, hein? Quando as pessoas têm um dinheirinho a mais para gastar, elas querem arrumar a casa ou até mesmo comprar uma casa própria. Ainda mais que o setor de construção civil é um dos que mais tem crescido. Quem compra casa quer móveis. Não era assim que eu lembrava desse ditado. Mas é assim que pode ser o slogan da nossa campanha para esse público. É verdade.
Mas calma, Marina, antes de pensarmos em slogans, nós temos que fazer uma previsão de demanda e pensar o que nós vamos ter que mudar aqui na fábrica para atender esse aumento. E que métodos vamos usar para prever essa demanda? Os métodos de previsão de demanda podem ser qualitativos ou quantitativos. Os métodos qualitativos estão relacionados principalmente a valores, percepções e opiniões. Esses métodos são baseados no conhecimento e na experiência do pesquisador em relação aos produtos e ao mercado. Um dos métodos qualitativos de previsão de demanda é a análise do ciclo de vida do produto. Essa análise relaciona a demanda à fase em que o produto se encontra, que pode ser a introdução, o crescimento, a maturidade ou o declínio. Outro método é o das pesquisas de demanda. Essas pesquisas são feitas por meio de entrevistas ou aplicação de questionários de múltipla escolha com compradores efetivos e potenciais, que opinam sobre detalhes do produto pesquisado. O método das analogias históricas também é usado para prever a demanda. Nesse método, a previsão de demanda é baseada nas vendas de produtos similares em algum aspecto ao produto pesquisado. Esse aspecto pode ser a funcionalidade, o perfil do comprador, o nível de inovação, a faixa de preço, entre outros. Acompanhe o exemplo. Se uma empresa pretende lançar no mercado um sorvete de abacaxi em embalagem de 2 litros, pode projetar a demanda a partir da analogia com sorvetes de 2 litros dos sabores morango, cereja e limão. Note que a analogia com os sabores morango, cereja e limão é provavelmente mais precisa que a analogia com o sorvete de chocolate, já que morango, cereja e limão são frutas, assim como abacaxi. Previsões de demanda por analogia também poderiam ser projetadas a partir das vendas do sorvete de abacaxi em embalagens de outros tamanhos, ou a partir das vendas das outras marcas de sorvete de abacaxi presentes no mercado. Um dos métodos qualitativos de previsão de demanda é o método Delphi. Esse método consiste na organização de um grupo de especialistas que atuam sob a coordenação de um facilitador. Esses especialistas respondem a questionários e os dados são então tabulados e analisados. Caso não se chegue a um consenso, uma nova rodada de questões é enviada aos especialistas. Nessa etapa, cada especialista pode também verificar as respostas dadas pelos outros e alterar suas considerações anteriores com base nesses dados. O nível de precisão do método Delphi se deve principalmente ao fato de que cada respondente do questionário desconhece quem são os outros. Isso evita que eles possam se influenciar por causa de sua reputação ou personalidade. Bom, os dados do questionário do Delphi com os nossos distribuidores já foram tabulados e analisados. Tá, os respondentes são os maiores distribuidores de cada região geográfica do país, certo? Isso, um da região norte, um da região centro-oeste e assim por diante. E quais foram as conclusões? O questionário era sobre as perspectivas de crescimento das vendas no setor moveleiro do país em 3 diferentes cenários econômicos. Assim, um cenário negativo com recessão, um cenário semelhante ao atual e um cenário positivo com crescimento alto, é isso? Isso, só que veja as respostas. A previsão para um cenário negativo vai de um crescimento de 3% para o distribuidor da região A até 10% para o distribuidor da região B. Isso, já a previsão de crescimento para um cenário positivo vai de 9% a 20%. No relatório completo, temos a justificativa de cada distribuidor para as suas previsões. Vamos mandar essas justificativas para cada um dos respondentes e aplicar um novo questionário com eles. E depois o ideal seria combinar os dados dessa previsão com algum método quantitativo. Perfeito. Assim vamos ter menos chances de errar. Então continua. Os métodos quantitativos de previsão utilizam modelos matemáticos e são usados apenas quando existem dados numéricos disponíveis. Esses métodos se dividem em métodos causais e métodos temporais. Os métodos causais relacionam a demanda a variáveis causais como o aumento do salário mínimo ou até mesmo o aumento da temperatura média de uma cidade.
no caso da previsão de demanda de aparelhos de ar-condicionado. Já os métodos temporais estão relacionados aos valores de demanda de períodos anteriores. Com a análise desses valores é possível obter previsões de demanda. Uma forma de fazer isso é por meio da média aritmética, que utiliza os dados de determinados períodos anteriores. Por exemplo, se uma malharia vendeu 2.500 camisetas em janeiro, 2.000 em fevereiro e 1.500 em março, poderíamos estimar que serão vendidas 2.000 camisetas em abril. Mas esse cálculo não leva em conta nenhum outro fator além da quantidade de peças vendidas. Nesse caso, a sazonalidade é um fator importante a ser levado em conta, já que camisetas vendem mais em determinados períodos do ano. A análise dos números mostra que as vendas caíram de janeiro para fevereiro e de fevereiro para março. O mais provável, então, é que as vendas do mês seguinte sejam menores do que 2.000 camisetas, menores do que 1.500 até. Para uma previsão mais precisa, poderíamos comparar a média dos últimos 3 meses com a média de vendas do mês de abril dos últimos 3 anos e considerar também a variação do nível de renda da população e o crescimento do setor têxtil como um todo. Esse é um exemplo das vantagens do uso integrado de métodos de previsão diversos, sejam eles apenas qualitativos, apenas quantitativos ou uma combinação dos dois tipos. Até mais!